direito brasileiro trata o tema do abandono de menores. A Constituição Federal expressa a prioridade absoluta que deve ser dada à proteção de crianças e adolescentes pelo Estado, família e sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o principal documento garantidor dos direitos. Mas quando há o abandono, como lidar com ele? Quais são os prejuízos psicológicos em uma criança que sofre abandono familiar? Você vai saber tudo isso no programa Artigo 5º de hoje. Veja o que diz a Constituição sobre esse assunto. A Constituição Federal garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Sobre esse assunto, eu converso por Skype com Larissa Kimmel, advogada especialista em direito de família e sucessões, e com a psicóloga Jéssica Marcolino. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. Doutora Larissa, quais as condutas que podem ser caracterizadas como abandono de menor? Olá, Flávia, muito obrigada pelo convite, por poder participar do programa. Eu gostaria, Flávia, num primeiro momento, para explicar a sua pergunta, se possível, ler o artigo 133 do nosso Código Penal, que fala que é crime abandonar pessoa que está sob o cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. E, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Se nós pararmos para avaliar o caput desse artigo, Flávia, nós vamos ver que ele é bastante amplo, tanto com relação ao abandono, quando é que é caracterizado esse abandono, e tanto com relação a quando que esse menor está em risco. E aí surge uma infinidade de dúvidas sobre quais são os comportamentos que os genitores podem ter e não podem ter para não serem caracterizados, condenados num crime de abandono de incapaz. Tanto com relação à pessoa que precisa trabalhar, a mãe ou o pai que precisa trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. Isso é um abandono de incapaz? Nós vamos para os tribunais e muitas decisões você percebe que se analisa todas as condições que esse incapaz foi abandonado. Então, ele foi deixado sozinho em casa, em que condição? O pai ou a mãe precisa trabalhar, ele está pensando, inclusive, no sustento, de melhorar as condições físicas, emocionais dessa pessoa. É analisado muito o caso concreto, tem muitas absolvição nesses casos, e inclusive é descaracterizado como uma mera negligência e não caracterizado crime de abandono de incapaz. Então, é muito importante nós analisarmos todas as condições em que essa criança ou esse adolescente acabou ficando sozinho em um determinado local. Pois é, doutora Jéssica, muitas vezes o pai ou a mãe pensa que vai dar uma saidinha rápida ali, mas dependendo da idade da criança ou do adolescente, ele não tem noção do perigo, não é mesmo? Exatamente. E aí é interessante a gente observar que, para além da criminalização, é importante observar quais recursos internos essa criança tem para tolerar estar só e também identificar se há um amparo em que a criança é assistida, apesar da ausência física dos cuidadores. E que tipo de reação a criança pode ter ao perceber que ela ficou sozinha em casa? As reações podem ser diversas, né? No entanto, é importante a gente observar que quando há um lugar de abandono, esse lugar esvaziado prejudica tanto a subjetividade da criança quanto a noção de segurança para tolerar frustrações futuras na vida. E aí, a partir dessa ausência, a falta muitas vezes é transformada em excesso. E aí chega no consultório sintomas, né, de excesso de compulsão de drogas, alimentar, sintomas depressivos, sintomas psicossomáticos, entre outros. Doutora Larissa, e o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre essa questão do abandono de incapaz?
o Estatuto, no artigo 5º, né, ele fala justamente da importância dos genitores zelar pelos interesses, pelos direitos dessas crianças. E no caso de alguém ver que a criança está sendo abandonada, nós temos o Conselho Tutelar, que é o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta, é um órgão criado por leis municipais, que tem como principal objetivo zelar por essas crianças, zelar pelos seus direitos, pela sua saúde emocional, pela sua saúde física. É importante que, uma vez que os vizinhos ou alguém perceba que aquela criança está abandonada, entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade para que ele possa tomar as devidas providências. E vamos assistir agora uma reportagem sobre o caso da mãe que foi presa por deixar o filho sozinho em casa. O motivo? Ir a uma festa. No Distrito Federal, uma criança caiu do 3º andar deste prédio ao ser deixada sozinha em casa. O menino, de 5 anos, subiu no sofá para olhar a janela e acabou despencando. A mãe foi presa. Segundo a polícia, ela saiu para uma festa às 11 horas da noite e só voltou para casa às 5 horas da manhã. Deixar criança sozinha em casa é crime. Abandono de incapaz tem pena prevista de 6 meses a 3 anos de detenção. De acordo com a legislação, só com 16 anos o menor de idade é capaz de se responsabilizar pelo que faz. Até lá, os pais é que respondem por ele. Doutora Larissa, a reportagem mostrou uma tragédia que aconteceu e que pode acontecer com quem deixa uma criança sozinha em casa. Nesse caso é ainda mais grave, já que a mãe saiu para ir a uma festa. Exatamente, é mais grave, com certeza. Como eu disse, geralmente quando se é um caso em que os pais têm que trabalhar, às vezes deixa com os filhos mais velhos, a criança que tem lá os seus 16, 18 anos, eu já vi absolvição nos tribunais. Agora, deixar a criança sozinha em casa para ir para uma festa realmente é muito grave. E, inclusive, acabou falecendo a criança, infelizmente, e isso é um caso do majorante, do artigo 133, então há um aumento da pena com relação a isso, a criança que vem a óbito por conta de ter ficado sozinha em casa. Enfim, é uma situação bastante triste, bastante delicada. Existem outros casos também, Flávia, que a mídia muitas vezes acaba relatando. Teve um caso bastante triste que aconteceu, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, que a mãe acabou indo para a praia e deixou a criança presa no quarto. Os vizinhos acabaram denunciando, a polícia foi lá, arrombou a casa, achou a criança em condições bastante desumanas, presa no quarto, enfim, e foi presa em flagrante a mãe na hora que ela retornou da praia. Doutora Jéssica, e a partir de que idade um adolescente ou uma criança pode ser deixado em casa sozinho sem correr muitos riscos? Bom, a idade, não existe uma idade específica, assim também como não tem um tempo determinado para se dizer em relação ao abandono. No entanto, é importante que a criança tenha uma capacidade tanto motora quanto psíquica suficiente para a proteção da sua integridade, tanto física quanto psíquica. E vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu sobre esse assunto. Qual a diferença de abandono de incapaz e negligência? Doutora Larissa, qual a diferença aí? Bom, como eu coloquei no início da entrevista, o conceito de abandono no caput do nosso artigo 133 do Código Penal, ele acaba sendo bastante amplo. Aquilo que eu falei, vai ser analisado todas as condições em que essa criança foi abandonada, o caso concreto, para descaracterizar esse crime e ser uma mera negligência. Mas é muito importante que os pais não deixem as crianças sozinhas em casa, ou tomem as medidas cabíveis para que não ocorra nenhum risco e essa criança não acabe sofrendo
algum evento trágico contra a sua saúde, contra a sua integridade física. Pois é, doutora Jéssica, além das consequências físicas, tem também as consequências psicológicas, mesmo em caso de negligência? Com certeza. A gente pode pensar, né, no abandono como um estado de desamparo, uma ausência de vínculo, e a negligência como uma omissão, é como se fosse uma rachadura nesse vínculo, né, que trazem consequências diversas, como eu trouxe agora há pouco, né, de sintomas que chegam ao consultório, tanto de sintomas depressivos, agressividade, violência, dentre outros. E vamos conferir agora mais uma pergunta que a nossa produção recebeu sobre esse assunto. Como denunciar abandono de menores? Doutora Larissa, como que os conselhos tutelares atuam de forma geral? O Conselho Tutelar, ele é um órgão municipal e ele atua no sentido de zelar pelos direitos e garantias dessa criança, sempre se preocupando com a saúde emocional, com a saúde física da criança, do adolescente. A partir do momento em que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia, dependendo das condições, se faz um boletim de ocorrência, se leva, o Ministério Público, entendendo, pode vir a denunciar ou pode vir a pedir a suspensão do poder familiar ou a extinção do poder familiar desses genitores. O Conselho Tutelar, ele pode acabar abrigando essa criança, procurando uma família extensiva, que é quando se busca irmãos, tios, parentes próximos que podem ter a guarda dessa criança, ou uma família substituta para que essa criança ela seja devidamente encaminhada e acolhida numa família que realmente vá proporcionar para ela condições do desenvolvimento psíquico, emocional e para sua formação. E é fundamental, doutora Jéssica, faz toda a diferença aí o acompanhamento psicológico dessa criança ou adolescente para ele tentar minimizar os danos? Sim, inclusive pensando em relação ao abandono dos pais, que também é muito comum, é importante ter um trabalho por trás, muito mesmo antes da denúncia, porque é comum que depois de uma denúncia, um processo realizado, as frustrações e a dor, tanto da criança quanto da mãe, não amparado por um processo psicológico, sejam muito maiores. E além do Conselho Tutelar, doutora Larissa, onde mais a pessoa pode denunciar? Pode denunciar na própria polícia, no 190, e também nós temos o Disque 100, que é o Ministério dos Direitos Humanos, que é nacional e que não precisa se identificar para fazer a denúncia. Mas o ideal mesmo é que denuncie diretamente no Conselho Tutelar da sua cidade. Bom, a gente faz uma rápida pausa agora, nós vamos a um intervalo e no próximo bloco vamos falar mais sobre abandono de menores. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Artigo 5º. O assunto de hoje é o abandono de menores. Sobre esse tema, eu continuo conversando por Skype com a psicóloga Jéssica Marcolino e com a advogada Larissa Kimmel. E vamos começar esse bloco falando de um outro tipo de abandono, que também prevê punições, o abandono afetivo, que consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia que o pai e a mãe devem ao filho, quando criança ou adolescente. Doutora Jéssica, explica pra gente melhor o que significa e o que caracteriza o abandono afetivo. Bom, o abandono afetivo está para além de uma ação ou omissão concreta. No Brasil, podemos perceber que o abandono dos pais que abandonam lares ou pais que abandonam após a concepção é muito comum. E, nesse sentido, temos também as mães que trariam aí um desamparo afetivo muito grande para a criança, né? E na prática, isso significa o pai, por exemplo, marcar de buscar o filho, não buscar, não dar atenção? O que a gente pode dizer de mais concreto dessas ações? Nesse sentido, é importante trabalhar com grupos de mães dos filhos abandonados
para que essas mães consigam trabalhar em si e elaborar um discurso real e concreto das suas idealizações e frustrações, para que assim seja possível amparar a criança. Afinal de contas, muitas vezes, esse pai não pode nem ser nomeado para a criança, apesar de, às vezes, também marcar e não aparecer. Tem também os pais que nunca aparecem, né? Quais são as consequências para quem é vítima aí de abandono afetivo, doutora Jéssica? As consequências são diversas. Como eu trouxe agora há pouco, é comum no consultório chegar a criança cheia de vontade, né, de ter um pai, ou muitas vezes ter uma mãe, ou até mesmo os dois, mas ainda assim é importante trabalhar principalmente o discurso do cuidador para que ele possa amparar a criança de uma forma real e não simplesmente, muitas vezes, inventando histórias para aliviar a criança. Agora, doutora Larissa, tudo isso tem consequências legais também, não é mesmo? Com certeza. Nós não temos hoje ainda uma lei específica que regulamente o abandono afetivo. Assim como o abandono de incapaz, ele tem natureza criminal, o abandono afetivo, ele tem natureza de responsabilidade civil. Embora nós não temos uma lei específica com relação ao abandono afetivo, nós temos o contraposto, que é a lei de alienação parental. Mas o que pela lei é considerado o abandono afetivo? O abandono afetivo, ele é uma total ausência, é uma ausência da figura do pai, da figura da mãe ou da mãe na vida daquela criança ou daquele adolescente. A primeira ação que teve sobre isso, uma das primeiras ações, eu acho que é a primeira, foi no Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, que inclusive era uma criança que tinha 6 anos de idade, os pais se separaram e acabaram, o pai acabou nunca mais dando atenção para o filho. E eles pleitearam danos morais com relação a isso, né, com base no artigo 186, em que você tem que provar tanto o ato ilícito. O que é o ato ilícito? É quando o pai ou a mãe ele não cumpriu com os seus deveres previstos tanto no artigo 227 da nossa Constituição Federal, como no artigo 1634 do nosso Código Civil, que fala dos deveres do pai em zelar, em dar condições psíquicas, emocionais para aquela criança, como dano, que é o que acaba sendo difícil também de provar. E aí vem os estudos sociais com psicólogos, justamente, né, provas mais robustas, concretas, para que se prove um nexo de causalidade, que aquela criança acabou sofrendo condições, sofrendo psiquicamente, emocionalmente, da ausência do pai, enfim, teve consequências emocionais e, por conta disso, teria que haver uma reparação pecuniária. Lembrando que essas decisões que tem, hoje em dia, elas é difícil, como eu disse, você conseguir um dano moral, uma reparação civil pecuniária por conta do abandono afetivo, mas não é impossível. Agora, essas decisões, elas têm o cunho, a natureza de educar, de ser uma sanção, para que isso não seja reincidente, esse comportamento não se repita na nossa sociedade. Bom, a senhora citou aí algumas decisões e nós temos uma pergunta justamente sobre isso. O que comprova o abandono? Vamos conferir. Como provar que existiu abandono afetivo? Doutora Larissa, é muito difícil comprovar esse abandono? São 3 coisas fundamentais que você precisa comprovar num abandono afetivo. Primeiro, o ato ilícito. Aí você vai lá no artigo 1634 do nosso Código Civil, que determina uma série de comportamentos que o pai e que a mãe, né, ele tem o dever de dirigir-lhes a criação, a educação. O artigo 227 fala da importância
da família, do dever da família, segurar a criança, ou adolescente, ou ao jovem, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, enfim, uma série de questões que vão influenciar na formação desse jovem. A partir do momento em que não há o comprometimento do pai ou de um dos genitores, independente, né, são situações que acontecem muito no caso de separação, de divórcio dos pais, ou acabam se casando com outras pessoas e acabam, infelizmente, abandonando seus filhos, não dando mais atenção para eles. Então, é importante você provar esse ato ilícito. Uma vez que você prove que o pai ou a mãe não estão tendo comportamentos condizentes com a legislação, você também tem que provar o dano nessa criança. Essa criança, ela sofreu psiquicamente, sofreu emocionalmente, essa criança, ela teve abalos emocionais por conta da ausência de um dos genitores. Essa é uma das provas mais difíceis, inclusive, de serem produzidas. Geralmente é feito um estudo social com relação a isso. E você também tem que provar, o que também é difícil, o nexo de causalidade. Então, como que esses atos ilícitos, essas omissões de cuidados qual foi o efeito que isso provocou nessa criança e nesse adolescente? Se realmente, por conta desses atos ilícitos, ela sofreu, ela sofre, ela tem problemas psíquicos e problemas emocionais. Essas são as condições que precisam ser provadas no processo para que o abandono afetivo seja caracterizado e uma sanção pecuniária seja destinado para a vítima, no caso, né, a pessoa que sofreu esse abandono. Doutora Jéssica, a criança geralmente já sofre ali um trauma pelo abandono do pai ou da mãe que não quer manter um relacionamento com ela. Quando existe um processo judicial, é preciso um cuidado ainda maior para evitar que o trauma seja multiplicado? Com certeza. E é nesse sentido que é importante ter, muitas vezes, um trabalho anterior à judicialização. Porque se a criança, e a mãe, muitas vezes, porque geralmente quem abandona são os pais. Se a mãe e a criança passam por um processo de elaboração das reais demandas para, enfim, depois, conseguirem judicializar a denúncia, o trabalho fica de outra forma, porque muitas vezes a ideia da judicialização é a reparação de uma falta que jamais será suprida. E é preciso ter todo um cuidado especial ali no judiciário ao ouvir essa criança ou adolescente, doutora Jéssica? Com certeza. Assim como uma escuta com cautela, muitas vezes, como eu trouxe agora há pouco, esse pai muitas vezes não pode ser nomeado por ser relação de incesto ou até mesmo estupro. E então é importante que essa mãe consiga construir um discurso real e concreto até para amparar essa criança num momento de denúncia. E para finalizar o nosso programa de hoje, vamos ver a última pergunta de um telespectador sobre o assunto. Se o pai ou mãe já paga a pensão, ele pode ser processado por abandono afetivo? Doutora Larissa, uma coisa é o lado financeiro e outra é o lado afetivo, né? Exatamente. O que acontece? Antigamente era mais aceitável socialmente que os pais, uma vez que fossem separados, a pessoa que ficasse com a guarda unilateral do filho, né, a outra pessoa não participasse. Geralmente é a figura paterna, mas existem as exceções, mas que pagava lá a pensão e não participasse mais da formação dessa criança. Isso antigamente até era mais aceitável. Hoje em dia não é mais aceitável esse tipo de comportamento. Então, por conta disso, embora o pai pague a pensão ou a mãe pague a pensão, é muito importante a participação deles na formação, na educação
no emocional dessa criança. Pois é, doutora Jéssica, como a doutora Larissa falou um pouquinho antes aqui, não é possível obrigar alguém a amar. Mas como buscar envolver esse genitor que a princípio não quer manter um relacionamento ali? Como passar para ele a necessidade? Porque ganha o filho e ganha o pai e a mãe também, né? Com certeza. Agora, é importante a gente pensar que existe muito casos de estupro e incesto em que esse pai não pode ser nomeado. Então, muito mais do que trabalhar só a aproximação desse pai, é trabalhar como amparar a criança a partir de um discurso real e possível. Então, a ausência não necessariamente vai ser a presença do pai, não necessariamente vai ser esse amparo que a criança está precisando. Mas nos casos que não chega a incesto, por exemplo, uma questão mais grave, como tentar buscar aquele relacionamento, trazer o pai ou a mãe para perto da criança? De vínculo, a gente não pode forçar, né? Pode acontecer uma forçação pela justiça, mas quando se diz de vínculo, a gente diz de desejo. E desejo, a gente não consegue mover no outro. Doutora Larissa, só para a gente encerrar aqui, a gente sabe também que tem muito caso de pai ou mãe que quer a proximidade e o outro que tem a guarda não permite. Aí ele pode ser punido pela justiça? Pode. Nós temos a lei de alienação parental, que acabou sendo instituída no nosso ordenamento jurídico, justamente dando sanções. Muitas vezes o juiz acaba fazendo uma advertência, se é só no início em que você percebe que a mãe ou que o pai acaba escondendo o celular, não deixando a criança atender, dificultando o encontro com o outro genitor. Quando é no início, o juiz geralmente ele determina uma sanção no sentido de advertência, mas uma vez que a situação for se agravando, nós temos até uma sanção de multa pecuniária, enfim, para que esse tipo de comportamento não seja reincidente e que os dissabores dos genitores acabem não influenciando na saúde emocional dessa criança. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa Artigo 5º. Doutora Larissa, doutora Jéssica, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!